dia a dia do trabalho, é comum estabelecer certos hábitos. Com Marcos Welber, não é diferente. No programa Meu Negócio Nômade de hoje, vamos conferir a rotina agitada desse fotógrafo e filmmaker. Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Welber, fotógrafo e videomaker há 14 anos aqui na capital federal do nosso país. Sou casado. Quero te convidar hoje para participar da minha rotina, conhecer um pouco do meu negócio. E aí, bora junto? Bom, hoje nossos trabalhos irão ser tanto fotografia agora pela parte da manhã e à tarde iremos realizar um vídeo. Dentro da minha proposta de serviço, o meu foco hoje é empresa. Então eu tenho que ter equipamento que possa atender diversas circunstâncias, tá? Então hoje o meu dia já começa aqui em casa, preparando todos os equipamentos para poder atender o cliente. Eu já fiz meu checklist, já deixei posicionado e agora nós temos que organizar toda essa bagunça hoje. Na parte da manhã eu vou realizar um casting de fotografia publicitária que eu preciso levar meu computador, porque ainda hoje eu já preciso entregar essas fotos que irão para a imprensa. E no período da tarde eu vou filmar. Como a gente nunca sabe como é que está a iluminação do ambiente, o que pode vir a acontecer nos imprevistos, nós carregamos além do necessário sempre para contar com imprevistos. Vamos organizar essa bagunça aqui agora? Vamos lá! Bom pessoal, acabamos de chegar aqui na primeira locação do dia. Hoje vou fazer fotos publicitárias de um grande laboratório aqui em Brasília. O que é mais legal desse laboratório é um pouco de se olhar também um pouco da cultura. E isso é bacana porque isso ressignifica o nosso trabalho. A nossa fotografia ela é pensada em gerar valor para os nossos clientes. E essa é uma empresa que eu gosto muito, tenho muito carinho por eles, em trabalhar com eles. Beleza? Vamos lá agora fazer o acesso lá, pegar as autorizações. Vamos embora! Bom, para trabalhos como esses eu costumo sempre utilizar uma lente mais versátil. Por quê? A gente vai entrar agora no núcleo técnico operacional desse laboratório. A gente tem muitas coisas acontecendo lá e a gente tem que ter um certo cuidado. Então, na nossa movimentação, na nossa postura diante daquele cenário ali, a gente não pode ficar ali se movimentando muito. Então, eu prefiro sempre trabalhar com uma lente mais versátil, né, dentro do meu setup de lente. Além dessa lente aqui, eu tenho mais outras duas lentes que eu gosto mais para retrato, que daqui a pouco também eu vou usar. Então eu vejo sempre necessidade de utilizar todo esse material. Agora hoje aqui, uma das coisas que nós iremos fazer, esse trabalho é um trabalho mais que jornalístico do que publicitário, que é para uma revista que nós vamos fazer agora para esse departamento aqui de genômica do Laboratório SEIB, tá bom? E é isso, vamos lá, vamos começar. A minha história, cara, é legal de vocês entenderem porque, assim, eu sou filho de uma mãe funcionária pública de Brasília. Brasília, o mote de Brasília é ser funcionário público. Eu, particularmente, nunca me vi enquadrado no funcionalismo público. Eu sempre gostei de alguma coisa mais desafiadora. Acabou que, num período, quando eu tinha 13 anos, o meu primeiro serviço foi ser borracheiro. Eu já queria ter meu dinheiro, eu queria fazer minhas coisas. Então, eu trabalhei nessa borracharia durante 3 anos ali. Quando chegou o período de serviço militar, eu fui ao serviço militar e já no serviço militar eu me identifiquei muito com as rotinas militares. No final da minha carreira militar, eu já tinha passado para a escola de especialista de sargento da aeronáutica. Minha mãe foi acometida de um câncer e eu me vi numa situação que eu tinha que cuidar dela, porque eu sou filho de mãe solteira.
E diante dessa situação, eu aprendi a fotografar na aeronáutica com o Sargento Johnson, foi um cara que me ajudou muito, e o Cabo Aguiar naquela época, né? Cara, depois que eu aprendi a fotografar, eu tomei amor por aquilo e comecei a desenvolver. Saí da aeronáutica, fui cuidar da saúde da minha mãe e comecei a fazer pequenos trabalhos de fotografia. Na época, eu trabalhava mais na área de moda. Eu gostava daquela fotografia de estúdio, eu gostava daquela fotografia mais pausada. Só que passado um tempo, eu fui me envolvendo com o mercado de eventos. Gostei muito de trabalhar com o mercado de eventos. Só que chegou um ponto que eu estava cansado de muitas coisas e não estava virando para mim. Eu passei por uma situação muito difícil na minha vida que me obrigou a até sair do mercado de fotografia, né? Foi um calote, um tombo que eu tomei e que fica de lição para mim. E que depois, quando eu retornei dessa circunstância, eu voltei mais focado em empresa. Claro que com isso também corrigindo diversos problemas no empreendedorismo, tá? Uma das coisas que nós precisamos fazer agora, que eu vou continuar essa história para você, é fazer primeiro o nosso trabalho e depois eu continuo para você. Bom, esse cliente ele tem uma particularidade. A gente está falando de dados sensíveis de diversos pacientes. Então aqui existe uma parte do processo criativo que ele é mais técnico. Então você precisa ter um enquadramento mais assertivo, sucinto. Aqui é o menos é mais, a verdade é essa. Então aqui você tem um cenário que você tem diversos profissionais analisando os dados de exames médicos de diversos setores. Então uma das coisas que a gente precisa ter cuidado aqui, primeiro, informação do paciente, sigilo é garantido por lei, então a gente não pode abusar disso. Depois, a gente tem outros profissionais aqui também que a gente não pode atrapalhar o fluxo de trabalho. Então aqui agora, eu vou fotografar a doutora Hilária, ela já tem uma bancada aqui preparada. Eu sempre penso dentro do processo criativo em trazer a marca da empresa que eu trabalho de alguma forma muito singela e sutil, mas sempre retratando de fato a vivência dela no trabalho dela. Doutora, bom, basicamente, o que nós temos aqui? Essa tela aqui, a gente pode mostrar? A sua pode, já está sem identificação, não tem problema de identificação, tá tudo certo. Perfeito, ótimo. E aqui também a gente já tira tudo que Tá, poderia... deixa eu só aqui. Eu vou deixar aqui assim, só um pouquinho mais singelozinho aqui assim, a marca, porque eu vou fazer de lá pra cá, pra mim eu tenho melhor visualização, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui. Bom, uma das coisas que eu tenho sempre cuidado é sempre organizar o caos. Então, por exemplo, quando você chega num local... Mas Aqui vai ser útil, hein? Ficou ótimo, amanda. Essa mesa ficou linda agora. Uma das coisas que a gente fala, eu falo assim, pessoal, né, é organizar o caos. Aí o pessoal fala assim, nossa, eu sou bagunceiro. Não, não é bagunceiro. Porque, na verdade, todo o ambiente de trabalho está preparado para estar à mão do colaborador. Só que para uma fotografia mais publicitária, você tem que ter uma estética. E nem sempre a funcionalidade combina com a estética. Então, basicamente, a gente dá uma organizada e começa os trabalhos. Aqui, ó, nesse momento aqui, se vocês forem olhar na minha câmera, eu tô mais fechadinho numa matéria, num conteúdo, tá ali mostrando a marca no jaleco e depois ali no copo de apoio. Mas as informações já estão quase que desfocadas. Então, essa é uma preocupação que nós precisamos ter em cuidado com o nosso cliente. Então, isso para mim é fator primário da execução de um trabalho. Cara, primeira coisa, 5h30 da manhã, levantar, fazer as orações, 6h30 da manhã, academia, depois 7h30, um banho, gelado de preferência, e aí a gente olha a agenda e cumpre tudo que precisa fazer. Essa é basicamente a minha rotina diária, essa não muda. Então todos os meus horários estão condicionados a partir de 8h30 da manhã, porque é um horário confortável para eu me deslocar em qualquer lugar de Brasília, dentro das minhas rotinas pessoais. Eu não abro mão disso, é uma coisa que, por mais que seja rentável um trabalho, eu priorizo primeiro o meu bem-estar. Até porque, recentemente agora, eu descobri que eu tô doente e as coisas vão ressignificando a vida, né? São 37 anos, então assim, você já não tem mais a saúde de um garoto de 18, né? Vamos lá. Outra
coisa que é legal, tipo assim, as pessoas pensam que a gente só aperta um botão e faz a foto, né? Mas a gente tem que olhar a luz, a gente tem que olhar a composição, tem que olhar o cabelo, porque a pessoa quer estar bem na sua fotografia. Então, assim, é um desafio tremendo, né? Principalmente agora, depois que inventaram a câmera de selfie, a pessoa fica ali se vendo o tempo todo, e às vezes fazer essa pessoa confiar no profissional que tá ali retratando ela é uma missão um pouco difícil, mas a gente se desenrola bem, viu? Bom, agora finalizei a parte do casting. Uma etapa importante agora a gente vai fazer a seleção. Na verdade, como o Lúcio, ele cuida da comunicação corporativa, comunicação junto à imprensa e outros canais externos de comunicação, que fala sobre a nossa marca, é importante também ele ter a avaliação dele referente ao material que vai ser enviado a essas mídias externas, né? Basicamente, essa empresa e todas as outras que eu atendo, eu me desloco com o meu próprio carro, então eu arco os meus custos. E uma das coisas que é importante, né? Porque as pessoas falam assim, quando eu vou cobrar o preço, vou gerar a precificação do meu produto, do meu serviço, eu tenho que levar em consideração todas as informações. Então, por exemplo, eu sempre costumo falar que o CLT, ele sai da sua casa, ele se arruma todinho, ele vai pegar um ônibus, mas quem está pagando o ônibus é a empresa que ele trabalha. No meu caso, eu abasteço o meu carro já com recurso da minha própria remuneração. Esse mesmo profissional da CLT, ele chega aqui e ele tem uma cadeira confortável, um computador que é fornecido pela empresa. Eu não. Toda essa parte de tecnologia, de ergonomia, conforto, tudo é providenciado por mim. Então, basicamente, essas informações para mim são vitais. Como eu me locomovo, como eu me alimento, quais são as minhas rotinas, equipamento que eu preciso para desempenhar e executar os meus trabalhos. Isso é algo assim que, o como e de que forma, né, a forma também que se realiza, para mim é fundamental ter isso muito claro hoje no meu negócio, que foi uma das lições que eu tive do passado aí, que não foram muito agradáveis. Hoje eu priorizo trabalhar com o que há de ponta, tá? Por quê? Porque a gente fala que existe no nosso meio do audiovisual dizendo assim, o cliente não percebe isso. Percebe. Percebe porque você nota sim a diferença que tem na cena. Se você pega o primeiro filme dos Vingadores e pega o último, você vai identificar que a cinematografia aplicada naquele filme é distinta. Por quê? Porque foram acrescentando novos elementos que foram chegando com a tecnologia. E o nosso equipamento, basicamente, também é dotado de tecnologias. Então, hoje, por exemplo, eu já trabalhei com diversas marcas de equipamentos. Eu não sou fanboy de nenhuma delas. Eu entendo que o equipamento é uma ferramenta para a execução do meu trabalho, que a principal ferramenta é essa daqui, né? Mas eu, por exemplo, eu sempre procuro trabalhar com o que há de melhor. Então, o que há de mais rápido, o que otimiza meu tempo. Por quê? Eu tenho família, tenho filhos. Eu não tenho intenção nenhuma de ficar a vida toda na frente do computador editando. Então, por exemplo, computador. Saiu uma tecnologia nova que melhora o desempenho e eu vejo que isso ressignifica menos tempo na frente do computador para poder executar meu trabalho e me permitir estar mais tempo, seja para fazer uma atividade física, para estar com a família, que é para fazer um passeio, alguma coisa, é óbvio que eu vou investir. Porque, na verdade, eu não olho mais hoje preço, eu olho valor. Então, para mim, hoje, são coisas que são fundamentais para mim. Bom, gente, finalizando agora aqui o primeiro trabalho. Então, agora eu já tenho que ir para a minha segunda pauta. Vocês viram mais a fotografia. Agora eu estou indo para outro cliente fazer agora vídeo. Então, assim, um cliente que ele é dono de uma loja de bicicletas e ele precisa de ter uma atenção maior. Então, agora, dentro de todo esse material que a gente vai gerar agora para esse cliente, ele vai usar tanto para institucional quanto também para vídeo de marketing, tá bom? Vamos embora, vamos seguir. Vamos embora. Estamos de volta com o programa Meu Negócio Nômade. Hoje a gente acompanha a rotina de Marcos Welber, fotógrafo e filmmaker. Com uma rotina corrida e agitada, ele está há 14 anos na profissão. Beleza, gente, acabamos de chegar aqui agora. Estou indo agora ali para o meu cliente. Nós vamos fazer. Essa é uma gravação comercial, como eu já falei para vocês, e também institucional.
Notem que eu já estou aqui já com outras coisas carregando, porque esse é um trabalho que requer muito mais acessórios e equipamentos, né? Mas é um trabalho tranquilo, me sinto muito confortável fazer isso, trabalhar com clientes. Vamos lá? Já que você está perguntando como fotógrafo e videomaker, meus planos para o futuro são uns, né? Agora, se fosse para falar aqui agora, meta de vida, rapaz, eu acho que eu estou aqui bem enquadrado, viu? Brincadeiras à parte, gente. Meu plano para o futuro bom, primeiramente, eu quero consolidar mais ainda todos os clientes que eu atendo, né? Eu gosto de trabalhar com eles, são clientes que eu tenho muito carinho, né? Eu acho que se tornaram não só clientes, mas amigos também. Eu tenho um carinho muito grande por todo mundo que eu atendo. Mas assim, eu quero ampliar a carteira, eu quero ter oportunidade também de fazer um workshop, de poder ajudar outras pessoas também, outros empreendedores que querem entrar nesse segmento e poder encontrar uma forma também de empreender, né? Sei que muitas vezes as pessoas ficam florando que isso aqui é tudo bonitinho, é tudo flores, e não é. A gente tem momentos de muita dificuldade, entendeu? Não é só glamour, não. A gente tem momentos de dificuldade que precisa de muita atenção naquilo que é importante para a entrega do cliente. Essa parte da linha de crédito, recentemente eu estava enquadrado como MEI, né? E uma das coisas que eu sempre escutei é que o MEI tem algumas facilidades, tem acesso a uns créditos, mas que eu particularmente não consegui ter acesso a essas linhas de crédito, né? Por algumas burocracias, alguns entraves. E até uma vez que eu consegui ter acesso, não foi um crédito que me atenderia para fazer. Mas isso para mim assim, foi bom, não é uma reclamação de forma alguma, mas isso o que fez? Eu peguei dessa circunstância para ser um motivador para eu poder tracionar e captar mais clientes. Ou seja, se eu capto mais clientes, eu tenho mais receita em faturamento. Tendo mais receita em faturamento, eu vou ter mais serviço, isso vai me demandar muito mais equipamento, ou seja, eu vou ter que ter capacidade de fazer. Então me ajuda na precificação, me ajuda numa série de coisas que eu precisava já fazer. Minha principal dificuldade hoje como empreendedor primeiro é a parte tributária, porque assim, quando falo de tributação, não é só porque tem que pagar imposto, que isso, que aquilo, não. Porque na verdade, primeiro que meus equipamentos a gente não compra no Brasil, são pagos o preço dele é lastreado no dólar, então tudo enquanto a gente precisa fazer importação, consequentemente, a gente, para fazer a aquisição de um equipamento, torna-se para a gente algo muito pesado. E quando você fala de tributação, é porque assim, a gente não tem isenção de tributação quanto a isso, a nossa alíquota é um pouco mais alta e vê que a gente, por exemplo, movimenta muitas economias ao nosso redor, né? Seja uma economia de uma loja de acessórios para bicicleta, seja de um laboratório de análise clínica, seja de uma empresa de concurso. Então assim, a gente tem que ter alguns cuidados, com esses clientes, e esses cuidados requer uma tecnologia que ainda não tem presente no Brasil. Você primeiro tem que ter capacidade de entender o seu negócio. Por quê? Para você não dar um tiro no pé. Por exemplo, eu vejo muita gente hoje em dia que quer fazer alguma coisa, quer vender cachorro quente, mas a pessoa não tem capacidade de olhar um pouco sobre posicionamento da sua loja. Se tem fluxo de pessoas, se não tem. No meu caso,
a gente poderia falar assim que fotografia e vídeo não é um bem necessário para as pessoas do cotidiano na vida. Não, não é. Realmente não é. Mas no valor emocional e afetivo, eu sei explorar muito bem, porque a fotografia e o vídeo têm capacidade de trazer sentimentos. E quando eu falo de trazer sentimentos, as pessoas gostam de sentir uma lembrança, de sentir uma alegria. Então eu trabalho nisso e trago isso como priorização. Ou seja, eu nunca teria essa percepção se eu não tivesse estudado. Por isso que eu falo, a primeira dica que eu dou para quem quer começar a empreender é estudar. Não estuda somente sobre o seu equipamento, sobre o seu mercado. Estude também sobre ser pessoa, né? Porque por mais que nós trabalhemos com máquinas fotográficas que fazem vídeo, ou filmadoras, ou o que seja, é importante saber que nós também lidamos com pessoas. E eu acho que pessoas merecem ser bem cuidadas, merecem ser bem tratadas, merecem ser bem atendidas. Basicamente é isso. Se você já fizer isso, o processo flui. Do aprendizado, da composição, da cinematografia, de tudo vai fluir. Quando eu falo da minha empresa, de toda a representação que ela traz para mim, de toda o sentimento que eu tenho por ela, é basicamente, cara, uma satisfação, assim, uma realização. Mas não tenho também esse apreço todo só pela minha empresa. Eu tenho muito mais apreço pelos clientes que eu conquistei, pelas histórias que eu pude contar, que eu tive a oportunidade de realizar. Eu costumo dizer, eu vou fazer uma brincadeira. A minha empresa é um CNPJ. Eu sou um CPF, mas que tem coração. Eu trato a minha empresa como ela tem que ser tratada, mas eu tenho consciência de tudo que ela proporciona ao CPF e ao meu coração. Eu vejo quando eu, por exemplo, tenho capacidade de fazer algumas aquisições lá para casa, para os meus filhos, para o Davi e para a Ana Clara, e para minha esposa Viviana também, e eu vejo que isso ressignifica a minha vida, isso me enche o coração, de saber que deu certo, sabe? E que eu tenho cuidado bastante deles.